Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Nesse vídeo aqui, já faz alguns dias que eu não gravo mais vídeos, na verdade 14 dias eu gravei uns vídeos, fiz alguma programação para mim conseguir ter um tempo aí disponível, ter uma folga. Eu tirei um período de férias aí, pessoal. Algum pessoal que me acompanha lá no Instagram, para quem não acompanha, fica a dica. Foi um período sabático onde eu tirei para descansar um pouco e pensar um pouco melhor, fazer alguns planos aí para o próximo ano que está por vir, e por isso eu fiquei um pouco afastado das redes sociais. Aqui no YouTube continua tudo normal, eu nem avisei nada nos vídeos anteriores, para o pessoal talvez não se preocupar ou não, qualquer coisa. Foi apenas um período de folga aí que eu tirei e foi muito bom, foi muito bacana. Mas agora é hora de voltar a trabalhar e é hora de voltar para a rotina que eu amo tanto, que era a agricultura e mexer com máquinas agrícolas. Então, explicando um pouco melhor para vocês o que está acontecendo, a gente fez a limpeza das colheitadeiras, eu lavei as colheitadeiras ontem, tudo mais, para guardar elas, porque agora começa o inverno, como todos vocês sabem, então não tem mais atividades na lavoura, o milho está colhido, o trigo está colhido, tá tudo prontinho. Quando a gente foi para guardar as máquinas hoje e recebemos uma ligação da concessionária, na qual o pessoal vai fazer um trabalho de manutenção nessas colheitadeiras, um trabalho de revisão nelas. Essa revisão ela é parte da garantia das máquinas ainda. Eles têm alguns itens que eles precisam checar nessa revisão, tem alguns itens nas peneiras, um sensor das peneiras, o que mais? Tem um braço que eles precisam soldar nas peneiras. É um trabalho de garantia que essas máquinas vão passar por. Hoje a temperatura está em torno de... amanheceu 2 graus negativos, mas a temperatura está baixando bem rápido, agora está em torno de 7 graus negativos. E hoje à noite, se não me engano, é para chegar em torno de 14. E o que acontece? Como essas máquinas passaram a noite, passaram o tempo parado, isso é algo, pessoal, que no Brasil as pessoas não chegam nem a pensar nisso, porque não chega a fazer tanto frio. Mas quando o frio é muito extremo, e você deixa as máquinas paradas por muito tempo na mesma posição, o que acontece? Todos vocês sabem que quando a máquina fica parada muito tempo na mesma posição, às vezes dá uma deformada nos pneus. Parece que os pneus ficam, a gente chama de literalmente, entre aspas, quadrado na parte de baixo, e você tem que andar um pouco para esse pneu voltar a normalizar, para ele voltar a se flexibilizar e ele trabalhar de forma normal. Porém, quando é muito frio, isso demora demais para acontecer. Agora eu já estou rodando com essa colheitadeira aqui em torno de 6 km e olha só como ela ainda continua quicando quando chega essa parte quadrada do pneu. Tanto que eu nem estou indo na velocidade máxima porque é praticamente impossível. E outro problema que a gente tem bastante, o sistema de direcionamento de uma colheitadeira, para quem não tem experiência, pessoal, ela é totalmente diferente de um carro, de um trator, porque as rodas direcionais da colheitadeira são lá na traseira. Isso faz com que a máquina fique muito mais sensível. Qualquer movimento na direção, a máquina ela se joga, literalmente se joga bastante. Por quê? Porque assim você tem uma manobrabilidade muito melhor na lavoura, sabe? Quando você acaba o talhão, você vira a volta, você faz praticamente a volta no eixo central da máquina, então ela vira muito bem. Porém, quando é frio, pessoal, o óleo fica muito mais espesso e o sistema de direcionamento da colheitadeira com temperatura negativa, sem plataforma, é terrível, é ruim demais. Então ela é muito ruim de dirigir, de manobrar nessas condições aí de clima, por isso que fica um pouco mais devagar. Mas agora, após explicado tudo isso que aconteceu nos últimos dias, o que a gente está fazendo na fazenda agora, eu vou deixar vocês me acompanhando um pouco aqui e logo mais eu busco vocês novamente para passar um pouco mais das atividades do dia, o que a gente está fazendo. Mas agora praticamente o trabalho de lavoura está terminado, gradeamos uma parte das lavouras. Como está muito seco, agora deveria estar tudo coberto por neve, mas não está. O fenômeno Laninha está batendo em nós novamente pelo 2º ano consecutivo, então a gente está com muito pouco gelo. Tem só um pouquinho de gelo, vocês conseguem ver aqui no canto esquerdo da câmera, um pouco de gelo aí, mas deveria estar tudo coberto por neve agora e não está. Então
a gente não consegue mais gradear porque está muito seco, então tá uma bagunça. Vai ser novamente o inverno daqueles tipo ano passado. Parece que a gente está entrando no segundo ano de seca consecutivo, pessoal. A minha colheitadeira tá lá na entrada da oficina. E olha só, a gente chegando aqui na cidade, já quando estava uns 15 minutos fora da cidade, eu acesso o meu celular e daí eu consigo tocar arranque na minha caminhoneta pelo meu celular. Eu cheguei aqui, ela tava quentinha já. A caminhoneta tava quentinha, esperando. E agora eu vou só pegar vou pegar o chefe aí atrás, ele vai deixar outra colheitadeira no pátio. E daí a minha colheitadeira já vai direto para oficinas. Já vão começar a revisão nela, eu acho que hoje ou segunda-feira. Hoje é Thanksgiving aqui, pessoal. Thanksgiving é dia da ação de... Não, na verdade vai ser próxima semana, dia da ação de graças. E daí é um dos feriados mais importantes aqui dos Estados Unidos. O chefe e o cachorrinho. Hoje vai ser um dia mais calmo, amanhã é quinta-feira, não trabalha, na sexta a gente não trabalha, volta só lá na segunda-feira. Então na verdade é um dos poucos feriadões que você tem aqui na América. Aqui não tem muitos feriados, como todo mundo sabe, e esse aí é um dos principais, com certeza. Muita gente sai de viagem, como eu recém voltei de viagem, vou ficar por casa. E então agora começando o assunto principal do vídeo de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Pessoal, eu já comentei várias vezes e eu falo cada pouco sobre o problema que a gente tem aqui, que é o vento. Os transtornos que o vento causa pra gente e a gente passou por um problema gigante aqui. Um problema gigante que pode dar um problema muito grande ainda. Eu vou sair aqui fora, tá ventando, tá menos 7 graus agora, bastante frio, mas é um frio seco, sem neve. Então deixa eu mostrar pra vocês o que acontece. Aqui a gente está numa área, é uma área bem grande, se não me engano é uma das maiores lavouras que a gente cultiva aqui na volta, são em torno de 1.200, 1.400 hectares, toda essa área aqui na volta a gente cultiva. O que acontece? Essa lavoura aqui era uma lavoura que tinha girassol há 2 anos atrás, a gente plantou trigo, mas o fazendeiro que cultivava essa lavoura ele não tomava muito cuidado, ele plantava em direções diferentes todos os anos, tinha muito buraco, pedra, ou seja, estava uma bagunça e a gente precisa consertar essa lavoura. Quando a gente vai trabalhar uma lavoura, por exemplo, gradial, fazer qualquer atividade, obviamente que a gente checa a previsão do tempo, mas muitas vezes você a longo prazo você não tem como acertar. E essa lavoura aqui ela é uma lavoura de um solo extremamente leve, então ela não pode ser trabalhada muito frequentemente e a gente evita trabalhar de qualquer forma por causa de algo chamado erosão eólica. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo toda essa camada de areia? Parece que a gente está na praia aqui assim. Olha só. Isso aqui é literalmente areia e um pouco de palha. Aqui onde eu tô deve ter uma camada de 10 a 12 centímetros da cobertura superficial do solo que assoprou daquela direção. Por que assoprou daquela direção? A gente gradiou essa lavoura porque a gente mudou o sentido dela. Só abrindo um parênteses rapidinho, vocês estão vendo, pessoal, isso aqui é uma estrada de terra, não tem nada de poeira, não tem nada, isso aqui é cascalho puro, é como se fosse estar concretado. Toda a poeira que tinha nessa estrada, o vento assoprou. A gente fez a mudança de sentido de cultivo dessa lavoura e a gente recolheu pedra também. E nessa direção aqui, em torno de 2 km nessa direção, é onde uma empresa estava fazendo a mineração de cascalho para a construção da rodovia. João, o que isso tem a ver? O que acontece? Quando eles começaram a mineração, essa empresa ela entrou em contato com o dono da lavoura e ela arrendou uma área de em torno de 30 hectares, onde seria feita a mineração. Porém, eles ocuparam vou dizer uns 18 hectares de área que eles literalmente mineraram e o resto ficou parado. Como tinha sido cultivado o girassol não faz cobertura de palha nenhuma, ele deixa o solo totalmente exposto, secando a ação do vento e tudo mais. Esse solo totalmente judiado pelo girassol, a gente trabalhou porque era uma área que a gente ia adicionar na lavoura, foi gradeado também. Em torno de uns 20 dias após a gente gradear essa lavoura aqui, já deveria estar coberto tudo por neve. Nessa época do ano, pessoal, é difícil não estar tudo coberto por neve, mas esse ano não está novamente.
E veio o vento, deu uma semana inteira, deu 6 dias de vento, pessoal. O vento chegou a 120 km por hora nos seus picos, mas ele manteve uma média de 80 km por hora durante 6 dias. E aquela lavoura, aqueles 18, 20 hectares, durante esses 6 dias, assopraram e aquilo, o vento tirou toda a cobertura do solo e ele arrastou. Isso aqui são 2 quilômetros na nossa lavoura aqui, que foi... Tá cheio de ondulações, a gente vai ter que, eu não sei, nós não vamos gradear de novo, obviamente, porque isso é um solo muito leve, então se gradear de novo e vir um outro vento vai assoprar, vai ficar pior ainda, a gente vai ter que plantar do jeito que tá, e a gente vai ter que esperar uns 2 plantios até construir uma matéria orgânica novamente, porque o fazendeiro que cultivava essa área, ele não construiu matéria orgânica nenhuma por 10 anos, sabe? Ele tirava mais do que colocava. Quando a gente formar uma camada de palhada, a gente vai incorporar essa palha, ou seja, a gente não vai virar a lavoura, mas usar a grade Joker da Horsch, que é esse o principal trabalho que essa grade faz, e fazer a incorporação e o nivelamento da lavoura. Não vai assoprar e vai ficar nivelado. Mas para vocês terem uma ideia de como foi feio isso aqui, pessoal, a nossa sorte é que a gente cultiva toda essa área aqui. Então, a gente não vai ter problema com vizinhos, porque foi tudo na nossa área. Mas para vocês terem uma ideia de como isso aqui foi. Isso aqui, pessoal, é uma pequena demonstração do que foi o chamado Dust Bowl nos anos 30, aonde, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, contando essa história, onde os fazendeiros, eles não tinham outras técnicas na época, eles tinham que virar o solo. E foi praticamente uma década inteira de seca extrema, aonde casas estavam sendo inteiradas pela areia, pela ação eólica. Let me wind down my days in the sweet dusty haze. Take me back down the old dirt road. Oh, take me back down the old dirt road. Take me back down the old dirt road. Aqui a gente deve ter em torno de 30 ou 40 centímetros disso aqui, ó. Olha só, esse caminho aqui é totalmente fofo. Parece banco de neve, pessoal, mas isso aqui é pura areia. Vai aqui acima uns 100, 150 metros para baixo, tá tudo coberto. Aqui do outro lado da estrada também. Olha só, que problemão. Aqui acima uns 300 metros aqui para cima, essa valeta aqui, tá toda ela coberta por essa terra, por essa areia. Esse solo é um solo muito ruim, ele é muito complicado, difícil de construir matéria orgânica. A gente vai ter que batalhar agora. Eu não sei o que vai ser plantado nessa lavoura agora no próximo ano. Teríamos que, por certo, fazer um ano de cobertura de solo sem colheita, mas eu não sei o que a gente vai fazer, porque é uma área muito grande, grande parte dessa área é arrendada, e a gente obviamente não vai ter como pagar arrendamento para apenas fazer cobertura de solo. Mas a ideia é de repente fazer a colheita do trigo com ele mais alto possível, deixar o máximo dessa palhada na terra, sem cortar. Vocês estão vendo aqui assim, pessoal? Aqui assim tem em torno de 70, 80 centímetros. Então eu não sei o que vai acontecer. Isso aí a gente precisaria de algumas chuvas muito fortes agora para lavar. Algumas chuvas muito fortes iria lavar e nivelar isso aí sem problema nenhum, porque é só uma areia fina, é só literalmente uma poeira. Porém, agora não vai mais chover, agora vai vir neve e vai formar banco de neve gigante, porque vai segurar se nevar, caso nevar. Esse é outro problema que a gente está tendo agora, que é o efeito do Laninha, e não está nevando aqui. Hoje está frio, tem em torno de 7 graus negativos, vai chegar a 14 graus negativos hoje de noite, mas na semana que vem vai voltar a esquentar, o que não é normal. Então eu não sei o que vai acontecer aí. Mas é um problema isso aí, é um problema que a gente vai ter que lidar agora nos próximos dias. O vento aqui é um problema, então a gente tem que tomar muito cuidado, e mesmo tomando todo o cuidado possível, nem sempre a gente tem como prevenir que vai ter 6 dias com ventos de 100 km por hora, com pico chegando a 120 km por hora, e fica impossível de prevenir isso aí. Mas o que a gente sempre tenta fazer é tentar mexer o menos possível no solo, deixar
a maior quantidade de cobertura de solo possível, sem com que a gente tenha problema no próximo ano em questão de aquecimento do solo. As pessoas muitas vezes não levam em consideração que a gente tem esse problema aqui. O inverno aqui é com temperaturas extremamente negativas, então caso exista uma cobertura de solo muito grande, o solo não vai aquecer no próximo ano, no ano seguinte, e a gente não vai conseguir plantar, porque o solo precisa da incidência de sol durante algumas semanas para ele chegar numa temperatura aceitável. De outra forma, se a gente colocar a semente no solo, ela não vai germinar, ela vai entrar em estado de dormência e vai atrasar muito a germinação. Então, alguns problemas só que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para compreender, porque são coisas que não existem no Brasil, coisas que os produtores brasileiros não precisam enfrentar, são problemas que eles não precisam brigar para conseguir fazer a sua produção. Agora aqui tem uma neve bem levezinha, praticamente impossível de ver pela câmera, mas eu espero que a gente receba bastante neve esse inverno, espero que venha, que acumule bastante neve, porque a neve é uma das melhores formas de formar umidade no solo, de começar o ano com umidade no solo. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado por quem acompanhou o canal América Rural. Foi só um videozinho mais curto mostrando um pouco dos problemas que a gente tem aqui no meio oeste, no norte do meio oeste americano. E também, relembrando, você que ainda não comprou o produto América Rural, o site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem boné, tem chapéu, como esse que está pendurado aqui na minha caminhonete, e vários outros itens muito bacanas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!